Olá, tudo bem? Aqui é o professor Humberto Júnior. Vamos hoje para uma aula com o terceiro ano, tá? Terceiro ano, sempre que vocês terminarem uma videoaula do capítulo do determinado assunto, eu quero que depois vocês deem uma lida no módulo, tá? Eu vou deixar a página direitinho para vocês forem acompanhando, para vocês irem acompanhando. E prestar atenção, desligar celular, televisão, só focar mesmo na aula, tá certo? Vamos começar nossa videoaula, né, sobre tecidos de revestimento. Então, a parte da biologia que estuda os tecidos é chamada de histologia, né? E os tecidos possuem várias funções, várias formas, vários tipos, e ao longo da videoaula vamos falar sobre cada um deles, tá certo? Para quem quiser acompanhar pelo módulo, eu vou colocar aqui rapidinho. Pronto, essa aqui é a aula 7, módulo 2, né? Histologia animal, tecido epitelial e pele humana. Tá? Então, vamos falar hoje sobre o tecido epitelial, as características, funções e quais estruturas formam e onde são encontrados, tá certo? Nos animais, a gente nos animais vamos encontrar vários tecidos, né? Cada um com função, como eu acabei de falar. Temos o tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso e tecido muscular. Ah, professor, já ouviu falar sobre sobre outros tipos de tecido, o ósseo, sanguíneo, né, o conjuntivo, o cartilaginoso, todos esses pertencem ao grupo. Deixa eu colocar aqui um marca-texto para ficar melhor. Pronto. Todos esses outros tecidos, eles pertencem ao tecido conjuntivo, como o nome próprio já está dizendo, eles atuam em conjunto. Né? Então, coloquei aqui umas características: tecido epitelial, né? Tecido caracterizado pela presença de células justapostas. Gravem bem, viu, essa palavra, vou explicar na frente. Sem a presença de espaços intercelulares. Conjuntivos são tecidos caracterizados pela presença de substâncias e estruturas intercelulares, sendo primariamente relacionados com as funções de preenchimento e de ligação entre outros tecidos. Existem vários tipos de conjuntivo, que a gente vai ver: ósseo, sanguíneo, hematopoético. Tecido nervoso, acho que esse é bem conhecido de vocês, né? A gente já falou muito sobre ele, até no Fundamental 2. São tecidos extremamente especializados em receber informações, enviar informações, né? Respostas a estímulos ambientais, seja eles internos ou externos. E temos também o tecido muscular, né? Como o próprio nome já está dizendo, formam os músculos, né? Que realizam as movimentações, tanto voluntárias quanto involuntárias. Mas na aula de hoje a gente vai se atentar apenas no tecido epitelial. Nas próximas aulas a gente continua falando sobre os outros, tá certo? Então, quando a gente for estudar para um vestibular e tiver lá sobre tecido epitelial, professor, o que é que a gente deve estudar referente a tecido epitelial? Características das células que formam, funções, né? Eu coloquei aqui algumas delas. Primeira característica: células justapostas. Professor, o que é isso? Qual característica é essa do tecido epitelial? Células justapostas. Significa que são células muito próximas uma das outras. Eu tenho aqui uma célula, aqui também eu tenho outra, e aqui eu tenho outra. Então elas estão muito unidas, praticamente grudadas uma nas outras, isso é chamado de justapostas. Outra característica dela é a ausência de espaço intercelular e escassez de substâncias intercelulares. Professor, o que é isso? No tecido epitelial, as células estão tão próximas umas às outras que não existe espaço entre uma e outra. Isso é chamado de espaço intercelular. Se não existe espaço entre um e outro, ele é muito pouco, a gente diz que existe escassez de substâncias intercelulares, ou seja, escassez de substâncias entre uma célula e outra, tá bom? Outra característica aqui é que o tecido epitelial ele é avascular, ou seja, os tecidos epiteliais eles são avasculares. Professor, o que é isso? Eles não possuem vasos sanguíneos. Eles não possuem vasos sanguíneos, então eles são avasculares. E como é que eles recebem os nutrientes, professor? Eles recebem os nutrientes do tecido abaixo dele, que a gente vai explicar lá na frente na imagem. Outro, né? O tecido epitelial não possui terminações nervosas. Outra característica, uniformidade nos tipos celulares, ou seja, geralmente as células vão ter a mesma forma de uma da outra no tecido epitelial.
E esse aqui ele vai completar essa parte aqui, ó, porque eles são avasculares. Como é que eles recebem os nutrientes? Ele recebe nutriente e oxigenação dos tecidos adjacentes. Ou seja, o tecido epitelial forma a camada da nossa pele chamada de epiderme. Abaixo da epiderme temos a derme, né, formada por outros tecidos. Então a parte que a gente está vendo na nossa pele, ela é formada de tecido epitelial. Então ela é formada por células muito juntas umas às outras, certo? O tecido epitelial, né, ele é classificado de acordo com a forma da célula. Cada célula do tecido epitelial ela tem uma forma diferente. Ela, por exemplo, aqui das células da garganta, a célula é chamada de cuboidal simples, né, existente no túbulo do néfron, nas glândulas tireoide. As células do tecido epitelial podem ter o formato chamado de pavimentoso simples, pavimentoso ou unistratificado. Pavimentoso porque lembra um pavimento, lembra uma célula, por exemplo, assim, eu peguei uma rua e mandei pavimentar, quer dizer que ela ficou uniforme, ela ficou lisa. Então essas células têm essas características achatadas. Coluna simples ou prismático, o nome próprio já está dizendo, a célula do tecido epitelial possui essa característica, elas revestem a parte interna do intestino. Pavimentoso estratificado, é a que forma aqui a parte da nossa pele, ó, é umas células achatadas, uma acima da outra, né, formando um pavimento estratificado, uma acima da outra. Então, o tecido epitelial também é classificado de acordo com a forma da célula que possui, certo? Outra característica do tecido epitelial é que ele forma glândulas, ou seja, epitélios glandulares. Professor, o que são glândulas? Né? Em determinados locais, os epitélios de órgãos denominados glândulas, especializados na produção e eliminação de substâncias úteis ao organismo. Então, glândulas são responsáveis pela produção e a eliminação de várias substâncias, tanto para o nosso organismo, para dentro do organismo, como também para fora, né? E essas substâncias são chamadas de secreções. Só que o tecido epitelial ele forma vários tipos de glândulas e elas são classificadas em exócrinas, vou colocar aqui, ó, exócrinas, endócrinas e mistas, também conhecida como anfícrinas, né? As glândulas exócrinas, como o nome próprio já está dizendo em biologia, quer dizer fora, elas produzem a secreção, mas essas secreções que essa glândula produz, né, é liberada para o exterior ou para as cavidades do corpo, ou seja, para o lado de fora do corpo ou para dentro de alguma cavidade. Por exemplo, glândula sudorípara. É uma glândula que produz o que? O suor, que é eliminado para o exterior. Então, ela é uma glândula exócrina. Por exemplo, aqui, as glândulas salivares produzem a saliva, que é eliminada para as cavidades do corpo. Então, toda substância que uma glândula produz, e essa substância, que é secreção, é eliminada ou para o exterior do organismo, ou para as cavidades, né, do corpo, ela é denominada exócrina, diferente da glândula endócrina. Qual a diferença, professor? A glândula endócrina libera suas secreções para o interior dos vasos sanguíneos, né? Para dentro dos vasos sanguíneos. Essas secreções aqui das glândulas endócrinas são chamadas de hormônios, né? Hormônios são substâncias produzidas pelas glândulas endócrinas que são liberadas para o interior, para dentro da corrente sanguínea. Um exemplo, temos a hipófise, né? Temos as glândulas da tireoide. Então, elas liberam as substâncias dela para a corrente sanguínea. E temos também as glândulas mistas, conhecidas como anfícrinas. Qual a diferença, professor? São glândulas formadas por tecido epitelial que possuem uma parte exócrina e uma parte endócrina, ou seja, elas são duas glândulas em uma. Então elas são chamadas de mistas ou anfícrinas. Um exemplo muito clássico que se cair no vestibular, com certeza eles vão colocar, é o pâncreas. O pâncreas ele é uma glândula mista. Por quê, professor? Porque ele produz dois tipos de secreções, o suco pancreático e também produz a insulina e o glucagon, né? O suco pancreático ele é liberado nas cavidades do sistema digestório. Então, se ele é liberado nas cavidades do sistema digestório, então nessa parte aí ele age como uma glândula o quê? Exócrina. Porém, o pâncreas também produz a insulina, o glucagon, tem outra aqui, ó,
a somatostatina, né? E essas secreções aqui, esses hormônios, são liberados diretamente na corrente sanguínea. Então, o que é que a gente pode dizer sobre essas glândulas mistas? Elas possuem uma parte endócrina e outra exócrina, certo?